seja. O tema de hoje, ele tá tão grande assim, eu acho que é pra gente não esquecer dos ensinamentos do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Eu acho que talvez deva ser um dos capítulos que mais a gente lê no Evangelho, porque ele nos orienta, ele nos consola, ele seca as nossas lágrimas, porque a gente entende que a dor, as nossas dificuldades têm uma razão maior de ser. Então, antes de nós começarmos a palestra, eu quero contar uma história, e que, claro, tem a ver com a palestra. Esse livrinho aqui se chama Cidade no Além. Antes que vocês saiam correndo para comprar, eu não tenho certeza, mas tenho a impressão que a gente não tem ele atualmente, porque eu não sei se está esgotada essa edição. Essa edição aqui eu comprei há bastante tempo. Esse livrinho conta a história de uma médium chamada Eigorina Cunha. Ela nasceu em 1924, com 1 ano de idade teve paralisia infantil. Naquela época a gente não tinha as vacinas como a gente tem hoje, né? Ficou com uma sequela motora importante, mas tinha uma família que a amava muito e fez com que ela não se sentisse diminuída perante as suas dificuldades para caminhar, e caminhava com o uso de uma bengala. Ela adorava olhar o céu e ela enxergava os espíritos, e ela sempre tinha a companhia de espíritos bondosos que a incentivavam a transpor as dificuldades da paralisia infantil. Ela lembra isso desde a infância. Aos 56 anos, eu acho, 56 anos, ela sente que estava se desprendendo do corpo, e na presença de um espírito amigo, ela vai até uma cidade no plano espiritual, onde ela fica impressionada com a riqueza de detalhes, as construções, os jardins. E esse espírito leva ela por um passeio nessa cidade, e ela fica tão impressionada que quando ela volta ao corpo, ela faz um desenho disso. Porque ela achou aquilo tão incrível que ela desenhou. Obviamente, um desenho, um esboço, né? Não é uma perfeição. 3 anos depois, esse fenômeno acontece, e esse espírito que a leva para essa cidade, ele visita mais lugares do que ela tinha visitado 3 anos antes. Visita prédios, institutos, lagos, jardins lindos, habitações, prédios, e ela fica mais impressionada ainda. Ela, obviamente, pega aquele desenho antigo, ela acrescenta detalhes naquele desenho. E aí, ela guardou aquele segredo, só que essa segunda ida a essa cidade, desprendida do corpo, ela achou tanta riqueza de detalhes que ela resolveu contar para um primo dela. E esse primo conhecia Chico Xavier, foi até Uberaba, na cidade onde Chico morava, e contou para o Chico. E aí o Chico pede para ela ir visitá-lo, e pede para ela contar e explicar o desenho. E aí o Chico diz assim: essa cidade onde você foi, onde você visitou, é a colônia Nosso Lar. Então ela tinha tido a oportunidade de visitar Nosso Lar, claro, tudo tem uma razão de ser, e a Chico explica em detalhes melhores a colônia Nosso Lar, explica o que significava cada prédio daqueles, e ela, com a ajuda do Chico, que já conhecia a colônia espiritualmente, né, também, eles escrevem esse livro. E aí tem, no final do livro, é bem interessante, tem um desenho de como seria essa colônia. Claro que o esboço que ela fez não consta absolutamente todos os prédios, todas as casas, porque não seria possível, né? Já que no livro conta que a cidade tinha mais de 1 milhão de habitantes. Tá?
obviamente de espíritos. E aí mostra no orbe terreno, onde fica, em que lugar da atmosfera terrena fica o nosso lar, tem o Instituto da Música, e lá nessa cidade, que é a colônia Nosso Lar, tem também um lugar chamado Ministério da Regeneração. São vários ministérios e os ministérios ficam localizados nas pontas, como se fosse uma estrela, nas pontas da estrela. E lá no Ministério da Regeneração tem o Instituto da Reencarnação. É lá que se nós não formos levados até o nosso lar, talvez a gente vá para uma outra colônia que tenha uma disposição semelhante, e nesse lugar nós programamos a nossa encarnação futura. Então, hoje a gente não lembra das coisas que nós fizemos nas nossas encarnações anteriores, mas quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente descortina-se o véu dessa ignorância e a gente passa a saber o que a gente foi, o que a gente aprendeu, o que a gente se equivocou, o que a gente deixou de realizar na última encarnação, né? E a gente, com o auxílio de espíritos, amigos, benfeitores espirituais, a gente vai organizar a próxima encarnação. Então, eu tinha que fazer isso e eu cumpri só a metade, eu me programei para fazer assim, eu tomei um atalho, um outro caminho, deixei de cumprir, e aí a gente se reprograma, se prepara, esses espíritos nos aconselham, se a gente quer fazer tudo de uma vez, olha, você não vai conseguir fazer tudo, né? Vamos tentar por partes, deixa um pouco para outra encarnação, eles nos aconselham. E a gente reencarna com uma programação reencarnatória e quando a gente chega aqui, a gente não lembra mais dessa combinação. E agora vai começar a palestra, né? Depois da historinha. Então, quando nós programamos a nossa reencarnação, a gente, baseado nessas lembranças e no entendimento que desperdiçamos talvez o tempo na encarnação e deixamos de cumprir metas, a gente vai escolher situações, provas, de acordo com os caminhos que a gente tomou errado, os atalhos que a gente não devia ter pego, ou seja, a gente vai... o gênero, a gente não vai ser tudo exatamente, eu vou acordar um dia às 7h33, vou tropeçar, vou cair da cama, vou bater a cabeça na quina da mesa de cabeceira, vou ter um trauma no crânio, aí eu vou para UTI, não é com tantos detalhes, a gente escolhe uma prova, uma situação que talvez nos cause dificuldades para enfrentar, baseado num gênero de provas. Então, eu sou impaciente, eu preciso aprender a paciência. E os recursos para aprender a paciência, Deus vai me dar. Para trabalhar o egoísmo, vai ser nesse gênero de situação, não necessariamente numa coisa tão detalhista, tá? Porque senão, nós teríamos um destino pré-concebido e a gente não teria o livre-arbítrio de modificar. E a gente tem. Então a gente escolhe um gênero de provas baseado nessa preparação que a gente faz lá no Instituto da Reencarnação e a gente vai vivenciar a nossa vida esquecendo que fez isso. Aí dizia, eu não pedi para nascer, mas por que comigo? Deus não está cuidando de mim? Por que eu estou passando por todas essas dificuldades, esses inúmeros problemas? Parece que eu sou um azarado, nada dá certo na minha vida, né? Graças a Deus tem o Centro Espírita para a gente fazer atendimento fraterno e a gente é orientado que não é bem assim, né? Nós não somos azarados. E aí a gente vai habitar, e estamos habitando hoje, esse planeta de expiação e provas, porque nós somos espíritos imperfeitos, ainda temos esses resgates, ainda temos esses aprendizados. Então, se hoje a gente diz, eu sofro por essa ou aquela situação, nós estamos aqui porque necessitamos. Estamos aqui porque precisamos aprender e refazer aquela caminhada que nós nos equivocamos anteriormente. Então, eu costumo dizer assim, Deus, me dá coragem, me dá força, porque se eu estou encarnada aqui e eu estou passando por tudo isso,
Eu não lembro o que eu aprontei, mas eu mereço estar aqui. Porque eu tenho confiança na justiça e no amor de Deus. Né? Isso é uma certeza para mim. Claro que nem todo mundo ainda conseguiu construir essa certeza de saber que o que a gente passa aqui, a gente precisa passar. E aí a gente reclama, a gente se desespera, a gente se revolta, a gente deixa de pedir a Deus força e coragem, né? A gente, em vez de se resignar diante dos desígnios divinos, a gente xinga, se revolta, agride as pessoas, porque a gente está inconformado. Claro que o fato de estarmos vivenciando aquelas dificuldades não significa que a gente não vai sofrer. Então, por exemplo, a gente vivencia perda de entes queridos, quem que não perdeu alguém que conhecia na pandemia? A gente vê doenças e anomalias numa criança recém-nascida que a gente diz assim, mas por que nasceu agora e precisa passar por toda essa dor e esse sofrimento? Nasceu agora, nessa vida, mas pode ser um espírito muito mais velho que a gente e que escolheu aquela prova para desencarnar precocemente, para viver 1, 2, 3 dias, 1 mês, porque era aquele restinho que faltava para completar um determinado aprendizado, né? A gente vê reveses da fortuna, alguém que ia tão bem de uma hora para outra, perdeu toda a fortuna, ou dificuldades nas questões de relacionamento, que as pessoas não conseguem às vezes compreender e por isso se suicidam, porque o meu marido me deixou por outra ou por outro, e aí vai lá e se suicida porque não consegue entender essa engrenagem perfeita que se chama justiça e amor de Deus. E aí a gente acha que um acidente com um jovem que recém comprou uma moto, recém tirou a carteira e ia começar a trabalhar de entregador, sofre um acidente e desencarna. Um guri bom, estudioso. E aí a gente não compreende que aquele jovem desencarnou fazendo parte dessa programação reencarnatória. Porque era para ser dessa forma. Então não é uma fatalidade. Claro que é diferente de uma pessoa que, sabendo que tem que dirigir sem beber, usar cinto de segurança e andar no limite da velocidade, se ele transgride essas regras, ele abreviou o tempo que ele precisava ficar. Ou seja, ele deixou de aproveitar os anos na encarnação para cumprir aquela programação reencarnatória que ele mesmo fez. E aí a gente volta, diz, nossa, desperdicei o tempo, eu cometi um suicídio indireto, né? Dirigi embriagado, sem cinto. Então, eu vou ter de reparar isso depois. E se nessas situações que a gente não entende esses desígnios de Deus e não entende essa justiça divina, a gente acha que Deus não é justo e não é bom. E é exatamente o contrário. Deus é infinitamente bom e justo. Ele não nos desampara nunca. Ele não nos deixa nunca sem a proteção, sem a companhia do nosso anjo da guarda, sem a proteção de benfeitores espirituais para nos auxiliar, para nos acarinhar, inclusive, principalmente naqueles momentos de dor extrema. Ele está sempre cuidando de nós e enviando benfeitores amigos para nos auxiliar. E sabe que aquela situação que nós estamos vivenciando vai ser a curva de aprendizado que nós, espíritos, precisamos. Por exemplo, todo mundo aqui ou é filho de pais e mães chatos, porque os pais que educam são pais e mães chatos, já devem ter ouvido falar nisso, né? Ou lembram, né? Ou estão fazendo isso com os seus filhos. Então, quer comer um biscoito faltando 5 minutos para almoçar? Não. Você come o biscoito, agora não é hora de comer biscoito. Aí a criança chora, sapateia, a gente ignora e aí dá o prato de comida.
né? Não vou deixar você ir nessa festa por isso, por isso, por isso. Aí o jovem fica lá 2 dias emburrado, a gente ignora, né? Porque a gente sabe que é melhor para o filho aquela situação que a gente está ensinando, porque provavelmente também nós fomos adolescentes, erramos e o pai tinha dito, não faz assim, porque vai acontecer isso, isso, isso. Aí acontece e tem que ouvir aquela frase infame, eu te avisei. Não tem coisa pior do que ouvir essa frase. Leva o guarda-chuva que vai chover, tá um sol ensolarado. Mãe tem sexto sentido. Leva porque vai chover. Né? Então é mais ou menos assim, pai e mãe. E Deus é assim. Deus nos ama sempre. Deus sabe de tudo que a gente precisa. Deus sabe em detalhes as nossas necessidades, aquilo que cada um de nós precisa reaprender ou refazer, para nunca mais se equivocar. E aí ele nos dá a oportunidade da vida, ele nos dá a oportunidade da reencarnação para que a gente possa refazer essa caminhada. Mas aí a gente tem, para aqueles que não conhecem o Espiritismo, a gente não lembra que fez essas combinações. A gente não lembra do que nós fizemos no passado, ainda bem. Porque se nós nos lembrássemos do que nós, entre aspas, aprontamos, talvez a gente ficasse com vergonha de mim mesmo, talvez eu fosse um algoz, eu causei sofrimento enorme a ela e eu tenho que encontrar ela no centro espírita. Eu não sei porque a gente tem uma coisa que não fecha. É só um exemplo, tá? A gente é assim, né? Por quê? Porque nós já tivemos situações no passado que nós não nos toleramos hoje, mas tem uma história passada para explicar isso. Então, quando a gente não tem uma explicação para o agora, por exemplo, eu fiquei com raiva, dei um chute na parede, quebrei o dedo. Eu sei a causa da minha fratura. Mas quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente diz, nossa, mas ele era tão bom, tão honesto, tão bondoso, por que será que ele precisava passar por isso? Né? Ou então, meu Deus, o que é que eu fiz para ti, para estar vivendo? Eu sou uma pessoa cuidadosa, eu cuido da minha família, eu cuido dos meus filhos, eu sou temente a Deus, eu pago dízimo, eu faço caridade, eu dou cestas básicas. Por que eu tenho que estar passando por isso agora? Porque a gente não lembra das coisas que a gente fez nas vidas passadas. Então, hoje, muitas vezes, as nossas dificuldades, a explicação delas estão nas vidas anteriores. E quando nós tivermos esse entendimento da magnitude que é a justiça de Deus e o amor e a misericórdia que Ele tem para conosco, a gente vai sofrer, vai chorar, vai buscar ajuda, vai no médico, vai no atendimento fraterno, vai tomar passe, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai na casa do amigo para ouvir um conselho. A gente vai buscar ajuda. A gente vai dizer, por favor, eu preciso de ti. A gente vai descer do pedestal do nosso egoísmo, do nosso orgulho e vai pedir ajuda, seja ela aonde for. E aí a gente se sente mais forte, né? A gente recebe a oração dos amigos, a gente se sente mais forte e ultrapassa aquela situação que nos causa dor, mesmo que essa situação leve ao desencargo. Mas eu me modifiquei, eu cresci, eu me tornei melhor. E aí quando a gente chega lá no plano espiritual, a gente tem a nossa planilha. Fulana de tal, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso e cumpriu, teve fé, orou, não se revoltou, vai para aquele canto ali. Ah, você, como várias passagens no Evangelho a gente vê, né, do avarento, do egoísta, daquele que maltratava o servo e que quando chega no mundo espiritual, o servo está numa condição de mais felicidade que ele. Porque ele fez várias situações em que ele humilhou, ele espezinhou, ele foi tirano, né? E assim são essas presentes, esses aprendizados
e é aquilo que é a nossa verdadeira propriedade que nós vamos levar quando a gente desencarnar. Não as nossas riquezas materiais, mas aquilo que nós conquistamos. E é claro também os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Aí a gente chega lá, refaz a programação, fica um tempo se preparando para isso, né? E a gente volta cheia de ânimo e vontade de começar uma nova vida. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item causas anteriores das aflições, que também tem causas atuais das aflições, tem outro item assim, o Espírito diz assim: rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Então vamos imaginar uma situação que eu cometa um equívoco e eu tenho uma condenação para sempre? Não, eu tenho sempre a chance de recomeçar, por mais absurdos que eu tenha feito. Então a gente sempre vai ter a chance de recomeçar. Claro, se eu fiz muitos absurdos, um Hitler da vida, né? Ele vai demorar mais tempo espiando, passando por provas e dificuldades até atingir a angelitude. E vai atingir? Vai. Assim como todos nós. Claro que para isso a gente não pode ficar sentado esperando que as coisas caiam do céu. A gente precisa trabalhar, a gente precisa praticar o bem. A gente precisa amar incondicionalmente. É para isso que a gente reencarna. Então, eu preciso me pôr em pé, arregaçar as mangas e adquirir virtudes. Eu preciso trabalhar dentro de mim, olhar para dentro de mim mesmo e dizer: eu tenho vícios, eu tenho dificuldades a vencer. Eu preciso deixar de ser egoísta, deixar de ser orgulhoso, ciumento, tirano, déspota. E cada um de nós um pouquinho é isso. Então, claro, com níveis diferentes. E aí a gente vai encontrar uma pessoa que está lá na miséria, andando de chinelo quando está a 0 graus, indo fazer limpeza nas casas, arrecadando comida, um restinho aqui, um restinho ali. Aí essa pessoa fica muito doente e aí você vai conversar com ela: e aí, como você está? Eu estou ótima. Sempre com um sorriso de orelha a orelha e fazendo orações para todo mundo que ela ama. Essa pessoa se revoltou contra as provas e as expiações dela? Não. Ela vivenciou com coragem e com fé. Estava sempre rezando, estava sempre fazendo o rosáriozinho dela, rezando por todas as pessoas que ela, os filhos das patroas dela. Eu conheci essa pessoa. Era um coração assim de um espírito muito, muito bondoso. Então, essa pessoa estava resgatando situações onde ela estava refazendo caminhos. E de certo teve êxito, talvez e não em todos, né? Mas teve êxito nessa passada pela escola da reencarnação. Então, a dor que a gente passa hoje, ela pode significar um erro, uma dificuldade, um equívoco, e eu vou ter de reparar por isso. É uma expiação. Mas eu posso me enxergar um espírito imperfeito e lá no Instituto da Reencarnação eu escolher uma trajetória que não tem relação com o erro que eu cometi. Mas eu quero alavancar, eu quero andar mais depressa nesse caminho do aprendizado. Aí eu escolho uma prova que não tem relação com o equívoco. Aí ela é uma prova. Então nós que somos habitantes desse condomínio chamado Terra, nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde a dor prevalece e prepondera. Então, significa que, independente se tem a ver com um equívoco, que é a expiação, ou se é uma prova escolhida, significa que eu ainda sou um espírito imperfeito, um espírito a aprender. E aí, a gente pensa, se a gente tentar enxergar isso sempre pelo lado bom, quando a gente enxerga as dificuldades, sempre tem um lado bom de enxergar, né?
tá chovendo exatamente na hora que eu tinha que ir para aquele lugar. Ou então, roubaram meu carro. Uma vez aconteceu isso conosco. A minha filha viajou com eu já contei isso aqui, mas eu gosto de contar porque aquilo foi assim, caiu para mim como um véu, assim, uma luva muito perfeita. A minha filha viajou com o meu carro e onde ela estava, o carro foi roubado. E aí, ela ligou chorando: mãe, roubaram teu carro. E aí, a primeira coisa que eu pensei: vocês estão machucados, né? Aconteceu alguma coisa com vocês? Não. Então, fica calma, não te preocupa, faz o que tem que fazer, que depois a gente resolve isso. E aí, o meu esposo, que tem uma mediunidade intuitiva muito grande, ele disse assim: não era para ela ter voltado de lá dirigindo esse carro. Então, os desígnios divinos eram para que ela não voltasse dirigindo e nenhum acidente acontecesse. E eu entendi aquilo de uma forma tão clara que é assim que as pessoas perdem o avião e o avião cai e a pessoa não estava lá na lista de passageiros. E inúmeras situações que a gente não consegue entender e a gente só enxerga como um empecilho chato, mas faz parte de uma proteção, Claro que os espíritos, eles não dirigem a nossa vida, você vai perder o avião, não é bem assim. Mas existe toda uma energia, uma cinética de eventos, de uma engrenagem perfeita que se chama programação divina, que essas coisas acontecem e a gente não entende por quê. Porque a gente ainda é muito ignorante. Por isso que a gente está aqui na Casa Espírita aprendendo, né? E se a imperfeição do espírito, vamos pensar, é uma doença do espírito, uma analogia, a gente precisa tomar remédio para curar a doença, né? Quanto mais a gente estiver doente, quanto mais imperfeito eu sou, mais amargo talvez seja o remédio. Porque eu preciso de um remédio mais forte, mais potente para me transformar. E às vezes esse remédio se chama dor. E aí, com esse remédio amargo, difícil de engolir, né, a gente vai se melhorar e vai se curar. E aí, a cura para a nossa imperfeição, para a gente finalizar, a cura para as nossas imperfeições, o nome do remédio, que tem bula, dose, quantas vezes ao dia, como é que a gente tem que tomar esse remédio, se chama Jesus, através do seu Evangelho. Essa bula é o seu Evangelho. E a bula, para a gente entender talvez a razão das nossas aflições nas vidas passadas, é lendo e entendendo o capítulo 5º, que é esse capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Então eu agradeço a vocês, para que a gente possa voltar para casa com vontade de tomar remédio amargo, tomar água depois, mas que engole, tem que engolir, para que a gente se transforme e para que a gente possa fazer o que está lá escrito na bula, no Evangelho. Amai-vos uns aos outros como gostarias que fordes amados. Então, que a gente possa levar esse ensinamento, essa receita do médico Jesus, para que a gente se transforme, para que a gente se melhore. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo que os médiuns se posicionem, para que os médiuns se coloquem no salão de forma a irradiar e emitir energias restauradoras através dos benfeitores do plano maior. Pai de infinito amor e de infinita bondade, obrigada pela oportunidade da escola da vida, a reencarnação. Agradecemos de coração humilde por tudo que nos dá, a nossa família, o nosso trabalho. Agradecemos com muita alegria a presença do nosso amado Mestre, do nosso irmão Jesus nas nossas vidas todos os dias. Pedimos que nos dê ânimo e coragem, que nos dê força, que derrame sobre nós bálsamos de coragem, de força, para que tenhamos a fé
restaurada, resignação e aceitação de tudo aquilo que nos cabe nesta escola maravilhosa chamada vida. Obrigada por tudo que nos fornece, por esta casa que nos amplia os conhecimentos, que nos auxilia nesse processo de refazimento interior, de reforma íntima, e te pedimos paz e harmonia hoje e todo sempre. E que assim seja.